Olá, este é o Geotalk, o seu podcast com um olhar geográfico para questões da sociedade, enfim, diversos temas que estão na atualidade. E este é o Geotalk Pocket, que é uma versão, um compilado de notícias e informações que aconteceram dentro dos últimos 15 dias que são relevantes para a gente tratar aqui. Hoje nós iremos abordar 3 temas que são muito importantes, que apareceram muito em alta nas redes sociais, para a gente poder conversar um pouquinho e discutir sobre eles rapidamente, não é, João? Sim, sem dúvida. E o primeiro tema que eu acho de super relevância para trazer para a discussão e que foi durante toda essa semana completamente ignorado pela grande mídia e não por acaso, esse processo de apagamento não foi por acaso, mas enfim, por questões de linha editorial e etc., que foi o caso do desaparecimento de uma comunidade Yanomami, cerca de 25 membros de uma comunidade Yanomami simplesmente desapareceram sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de motivo específico, após uma criança de 3 anos de idade ser jogada no rio e de uma menina de 12 anos ter sido estuprada por garimpeiros que invadiram aquela área com o objetivo de explorar as riquezas minerais encontradas naquela região. Então esse é um tema que, embora a grande mídia não tenha falado de maneira substancial, somente pequenas notinhas, isso mostra muito como a população indígena é vista e é tratada na sociedade brasileira, marginalizada, apagada, invisibilizada. Ela também alerta para uma outra questão que é igualmente importante, que é a invasão de garimpeiros, madeireiros em terras indígenas na região norte do Brasil. E esse processo que se acelera muito significativamente a partir do ano de 2018, a partir de uma mudança nas políticas de proteção de terra, de demarcação de terras indígenas, e de uma maior liberdade para que esses grupos atuem nessas áreas. É um caso muito grave, porque nós estamos falando da população originária desse país, nós estamos falando de uma história viva que foi literalmente apagada, sem causar nenhum tipo de comoção popular, sem causar nenhum tipo de movimentação por parte da sociedade para saber as reais causas disso, Do Brasil e sobretudo da América Latina, que é completamente feita, completamente composta de povos originários, E o mais interessante dessa história é que essa população, esse grupo de indígenas desapareceu após eles denunciarem o estupro da menina. Então tem uma coincidência aí, uma conta que não está fechando. Pois é, isso é gravíssimo, Nós estamos falando de um assassinato deliberado. Uma chacina. Uma chacina, praticamente, que está sendo literalmente passada pano pela grande mídia e por grande parte dos atores sociais e políticos desse país. Isso é gravíssimo até, e deve ser cada vez mais explorado e que deve ser cada vez mais visibilizado. Bom, um outro tema também que é super relevante para a gente discutir nessa nossa pauta de hoje refere-se à questão do título de eleitor. Foi feita toda uma mobilização nas redes sociais de artistas nacionais e internacionais, desde a Anitta até o Leonardo DiCaprio, passando pelos mais variados espectros culturais, para que os jovens de 16 e 18 anos de idade tirassem o seu título de eleitor e participassem das eleições desse ano, das eleições majoritárias de 2022, O principal objetivo desses artistas era fazer com que esses jovens, ao tirarem o título de eleitor, votassem contra o atual presidente da República e votassem, obviamente, no seu principal adversário, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Toda essa movimentação aparentemente deu certo, o TRE afirmou que teve um recorde de jovens nessa faixa etária que tiraram o título de eleitor, se eu não me engano, 2 milhões de pessoas que tiraram o título de eleitor nesse período. O prazo findou no dia 4 de maio, portanto ontem. Esse episódio está sendo gravado no dia 5 de maio, e isso aponta para várias discussões que nós podemos fazer e que são bastante pertinentes. A primeira delas é justamente um assunto de muita relevância,
que o IBGE também fez uma pesquisa sobre a participação etária das pessoas nas eleições. E percebeu-se, isso é muito interessante, que os idosos, né, que também têm o direito ao voto facultativo, eles estão participando mais ativamente do processo eleitoral, e os adolescentes que têm esse voto também igualmente facultativo também vêm participando cada vez mais do processo eleitoral. E os adultos, cujo voto é obrigatório, cada vez mais a participação eleitoral vem diminuindo ao longo dos anos, né? Inclusive, alguns analistas dizem que o tal do voto obrigatório hoje virou uma espécie de lenda, né? Porque as pessoas cada vez menos, né, participam do processo eleitoral, e quando participam do processo eleitoral, votam de maneira a se abster da escolha dos representantes, né? Então, o que nós vemos são dois extremos de participação em faixas etárias completamente diferenciadas, né? Uma outra questão também muito importante é que, ao mesmo tempo que nós temos 2 milhões de adolescentes tirando o título, nós temos um pouco interesse por parte dessa faixa etária na participação do processo político, né? Inclusive, inúmeros adolescentes relatam que não se sentem atraídos pela política como um todo, porque afinal de contas não se veem representados pelos líderes políticos que ali estão presentes, e mais do que tudo porque não se interessam, porque aparentemente é tudo a mesma coisa. Esse é um argumento que é bastante utilizado. Então a gente consegue perceber que também, embora esses números reflitam um recorde do número de participação de adolescentes chegando o título de eleitor, a realidade da participação política deles é muito baixa. E participação política, isso é importante ressaltar, ela não se resume apenas e tão somente ao processo eleitoral. Participação política é participar igualmente de movimentos de base, é participar igualmente de manifestações dos mais variados tipos, é se inteirar dos problemas até então que afligem o seu estado, o seu município, e a partir de uma mobilização de fato que mexa com inúmeros agentes próximos, causar uma mudança política significativa, né? E o mais interessante disso, né, que ao mesmo tempo que o número de adolescentes tirando o título de eleitor está crescendo, houve um corte muito grande das disciplinas de ciências sociais, né, que no caso é sociologia, filosofia, diminuiu a grade de geografia e de história, ou seja, houve uma reforma curricular que tirou as disciplinas que são pensantes, que fazem o indivíduo pensar a sociedade, pensar as escolhas políticas, né, e sobretudo geográficas, para poder aprender a votar ou pensar e principalmente entender o que é esse cenário político, quais são as instâncias, o que significa o Congresso Nacional, o que é o STF, o que um vereador faz. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um número muito considerável de jovens que estão com o título de eleitor nas mãos, eles não, posterior às eleições, ou até mesmo no momento das eleições, eles não vão saber o que fazer com isso. Eles não vão saber dessa geografia política de fato, né? Do que é você pegar e ter essa mobilização. Enfim, é bastante complicado, né? E aí também é uma questão que eu ia levantar esse terceiro ponto, que é justamente a qualidade do voto desses adolescentes, né? Porque existe toda uma mobilização para que eles chegassem um título de eleitor, que é super válido, afinal de contas é importante a participação política democrática, né? É importante que haja uma participação efetiva no processo eleitoral. Ficamos aí quase que 30 anos sem poder votar, né, de maneira direta para cargos públicos, isso não tenha dúvida. Mas como eles estão votando? Eu acho que esse é o grande questionamento a ser feito, né? Então é necessário que esses jovens eles tenham um senso crítico suficiente e um conhecimento mínimo a respeito da estrutura política, a respeito de questões, enfim, de organização social, para que esse voto seja um voto adequado, né, às demandas que ele se propõe. Porque não adianta ter um bando de jovens com título eleitoral que usa o seu voto de maneira completamente não reflexiva, exatamente, ou de votos cabresto e etc. Então, eu acho que a importância de tirar o título, isso é indiscutível, mas a importância de você estabelecer um senso crítico para que esses jovens possam usar o direito ao voto de maneira minimamente coerente e minimamente cidadã é, de fato, o que mais importa. E aí pensar também, antes só da gente falar do nosso último tópico, pensar também em novas práticas, né, de difundir esse conhecimento sobre a questão política. Porque se
o conhecimento não está chegando através da escola, ou quando chega através da escola, chega difundido, chega com uma qualidade reduzida por conta da reforma curricular, é preciso que novas formas, novos acessos, novas tecnologias para se passar essa política seja alcançada também. Então, se hoje as redes sociais, sobretudo o Instagram e o Twitter, são redes sociais de fácil acesso, de fácil alcance a essa população mais nova, então é preciso que nessas redes sociais haja mais informações que sejam relevantes, enfim, para poder disseminar a informação e o conhecimento de forma cada vez mais prática, né? Porque parar para poder ler um livro, parar para ler, pegar uma apostila tá cada vez mais difícil, né? Então é preciso que a educação brasileira ela seja cada vez mais renovada e, sobretudo, tecnológica. Democratizada e acessível. Exatamente. E por fim tem a questão da corrida eleitoral, né? Embora outubro esteja ainda um pouquinho distante, né? Já existe uma movimentação ampla de diferentes candidatos no pleito eleitoral, né? Sobretudo aqueles que estão mais bem colocados, que é justamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o atual mandatário Jair Bolsonaro, e o terceiro colocado nas pesquisas, que é o presidenciável Ciro Gomes, né? Nós tivemos uma espécie de barata voa na terceira via, né? Com várias candidaturas sendo retiradas, né? Sobretudo a do ex-ministro e juiz Sérgio Moro, que era um dos maiores nomes de aposta da terceira via. Ele resolveu por bem retirar a sua candidatura, muito por falta de apoio e muito por uma inexpressividade muito grande nas pesquisas eleitorais. E uma retirada muito estratégica. Exatamente. Também, né? E hoje nós temos basicamente ali a corrida eleitoral sendo disputada entre essas três figuras, né? Figuras essas que vêm cada um a seu modo, tentando se posicionar perante o eleitorado, né? O Ciro Gomes teve aquele incidente na última semana, ele participou de um evento do agro na região centro-oeste do Brasil e teve meio que um bate-boca, um embate um pouco mais sério com um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, né? O vídeo viralizou e começou a se questionar a conduta dele enquanto presidenciável, né? Críticas de um lado, elogios ao outro, né? E ele vem pavimentando, né? Ele vem participando de eventos, de feiras, né? Com o objetivo realmente está tentando construir. Exatamente, de construir uma viabilidade eleitoral para que ele possa se manter nesse patamar de terceiro colocado à presidência. Por sua vez, nós temos o presidente da República, né, que também vem usando do seu efeito de incumbência, ou seja, do cargo de presidente, para que ele possa distribuir benesses financeiras e econômicas para angariar apoio popular. Isso não é uma exclusividade dele. Todos os outros presidentes da República, desde o FHC, que tentaram a reeleição, também utilizaram da máquina pública com o objetivo de garantir apoio popular. Estrategicamente no último ano do mandato, exatamente, né, para ficar bem fresco na memória. Se bem que existem mecanismos que impedem que isso aconteça, como a lei de responsabilidade fiscal, que impede, nesse caso, que 180 dias antes das eleições esses benefícios sejam destinados, né? Como a gente está um pouquinho distante, então pode ter aumentos para servidores federais, como ele deu, né? Uma turbinada no Auxílio Brasil, né? Essa concessão de empréstimos aí que vem sendo cada vez maior. E a própria questão que foi a PL dos enfermeiros ontem, que foi aprovada. Exatamente. Então ele está liberando uma série de coisas que para compensar, tudo esse que aconteceu. Pacote de bondades, né, tem esse objetivo de melhorar a sua imagem diante do eleitorado, não tenha dúvida, e de pavimentar o caminho dele para se tornar mais competitivo em relação ao primeiro colocado, que é o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive nessa semana virou capa da revista Time, né, figurando como um dos pouquíssimos brasileiros a figurar na capa da revista, numa participação um tanto quanto polêmica, para variar, né? Afinal de contas ele deu algumas declarações que são consideradas muito polêmicas, sobretudo na comunidade internacional. A guerra da Ucrânia foi um exemplo disso, em que ele atribuiu culpa tanto ao presidente russo Vladimir Putin quanto ao presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky. Isso criou uma espécie de incômodo na comunidade internacional, né? E algumas outras falas, inclusive em participações, comícios, enfim, que ele vem participando, que ele vem dando algumas falas que vem desagradando muito o eleitorado, inclusive o eleitorado apoiador do presidente, né? Existe uma crítica, inclusive, dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, de que ele está direcionando a sua fala para a bolha esquerda, a bolha da esquerda do partido, né? E que
era necessário ele ampliar o discurso para angariar mais eleitores. E de repente, numa tentativa de, até voltando um pouquinho no nosso episódio anterior, que foi sobre a imagem, né? De repente, uma tentativa de passar uma imagem de neutralidade, ele não consegue atingir nenhum grupo específico, né, totalmente. Pois então, a gente precisa estar bem atento às falas e a tudo que está acontecendo durante esse momento. Bom, em termos de números frios, o que a gente pode dizer, matematicamente falando, é que até agora não está nada muito bem definido, né? Com a saída do Sérgio Moro, por exemplo, a gente percebeu que o Bolsonaro ganhou impulso nas intenções de voto, mas nada que, numericamente falando, ameaçasse a imagem consolidada do Lula em primeira colocado, né? Então nós temos aquele jogo, e ainda tem o elemento João Dória, né? E ainda tem o elemento Eduardo Leite, né? Então tudo isso, nada ainda está muito claramente definido, né? Então é importante a gente acompanhar os próximos passos e nós estaremos aqui comentando, inclusive, né, todos os próximos passos dos presidenciáveis da República. E o ano tá passando rápido, né, João? Já estamos em maio. Já estamos em maio, né? Daqui a pouco começa, inclusive, a campanha eleitoral de rádio e televisão. E tudo pode mudar, e tudo pode acontecer, né? Então não existe a possibilidade de cantar a vitória antes do tempo e a gente vai estar acompanhando por aqui. No mais, a guerra da Rússia e Ucrânia continua, né? Já se arrastando por longos meses, né? Desde janeiro, não é? Desde fevereiro, na verdade, desde fevereiro, dia 24 de fevereiro, para ser mais específico. Com cidades inteiras bombardeadas, né, casos de assassinato em massa de diversos ucranianos e a Rússia cada vez mais recuando a sua força militar ibérica, né? Um sinal de que claramente ela conseguiu seu grande objetivo, que foi desestruturar o país e tornar a Ucrânia, de uma certa forma ou de outra, enfim, rebaixada em termos diplomáticos. Apresentar uma pequenez, né, exatamente, né? Exatamente. E causar todo esse cenário, né? Na verdade, o que eu consigo ver é muito desse cenário do caos que é passado, né? Sim. Porque a população, a grande população de massa, né? A galera que a gente convive, fala, o que essa guerra tem a ver comigo? Mas por que aumentou o preço de tudo se eu não tenho nada a ver com isso? Sabe, assim, a notícia só fala da guerra. Então, causa muito essa imagem do cenário de caos, que na verdade mostra, né, cada vez mais essas complicações dessa geografia política. E mostra também, como né? o mundo está globalizado. Tá né? globalizado. Afinal de contas, o aumento do preço dos combustíveis e, consequentemente, do petróleo está ligado diretamente à guerra na Ucrânia, além de questões internas da própria Petrobras e da política de preços adotados, mas ela também está diretamente ligada à guerra e etc. Então, é o preço da cenoura que aumentou desesperadamente. Então, o bolinho de cenoura hoje é um pedacinho de ouro. É uma loucura. Mas a guerra tá aí e, pelo visto, vai se arrastar ainda por uns longos meses, né? A gente consegue perceber que, por enquanto, a Rússia não vai dar um passo atrás diante disso, mesmo diante de toda a pressão da comunidade internacional, que continua enviando armas, continua enviando ajuda financeira para a Ucrânia, e isso vem causando uma tensão muito grande, né? O próprio primeiro-ministro da Rússia, né, o ministro da Defesa, da Rússia, o Sergei Lavrov, disse que isso pode desencadear uma terceira guerra mundial, no tom de ameaça. Até né? porque mobiliza os países vizinhos, né? Exato, que são ligados de uma forma ou de outra à OTAN. Né? Então, uma Exatamente. ameaça a um país da OTAN ameaça todos os outros. E também, não devemos deixar de ser, a pandemia não acabou. O caso de Xangai é um exemplo vivo disso, né? Os números de Covid-19 em Xangai vêm aumentando de maneira assim rápida, né? Isso vem fazendo com que haja confinamentos em massa, inclusive bastante violentos, e é um alerta para o mundo de que a pandemia, embora todo esse cenário aí de oba-oba, né, que a gente possa ter no Brasil, sobretudo, não significa que ela acabou. Os números de casos vêm aumentando em São Paulo, por exemplo, os números de casos vêm aumentando no Rio de Janeiro, por exemplo, então ainda se respira a pandemia, mesmo em meio a esse decreto de fim da pandemia estabelecido pelo governo. Pelo né? menos veio aí a quarta dose para os idosos agora, né? E a primeira exato. dose para as crianças abaixo de 7 anos, então. Então, mais uma vez, confiando essa nas balança vacinas. da ciência e do... Isso mostra a eficácia das vacinas, porque ao mesmo tempo que os números aumentam, consequentemente os casos mortais e graves, eles são
cada vez em menor quantidade. Eu acho que deu pra gente condensar as informações mais importantes. Fica também a dica para que vocês procurem outras fontes. Isso é tão fontes. velho, João. Pois é, isso é um pouco ultrapassado. Mas para que vocês procurem outras fontes, né? Sobretudo fontes fora da grande mídia, para alguns assuntos que não são muito das vezes cobrados. Então procurem jornais alternativos, procurem sites alternativos, mídias independentes, valorize esse tipo de conteúdo para que a informação sempre continue. No link do vídeo e do Spotify, nós vamos colocar as fontes dessas notícias para facilitar a busca e o melhor entendimento delas. Obrigado. É isso e até mais uma próxima edição do GeoPocket. Obrigado mais uma vez pela paciência de vocês. Tchau, tchau.